Hoje nós vamos saber se você entende o que crê. Se você sabe por que vem à igreja todos os dias. E já de antemão eu queria falar para vocês, e eu gosto sempre de frisar isso. Eu tenho muitos amigos que são céticos, ateus e tal. Alguns que já meio que mudaram essa cabeça ao longo do tempo. Mas eu fui um cara, gente, eu queria começar falando sobre mim. Eu fui um cara que, no início do meu curso na faculdade, há 4 anos atrás, eu tive uma crise de fé gigantesca. E eu vivi tudo isso sozinho. E aí eu comecei a duvidar do que eu cria, por que eu fazia tudo que eu fazia, por que eu falava de Cristo para as outras pessoas. Eu comecei a pôr tudo em xeque. Tudo que eu aprendi com meus pais, tudo que me foi ensinado por a família, eu comecei a pôr em xeque. E aí eu descobri, eu vou dizer a vocês daqui a pouco, eu estou aprendendo com o Tiago esses negócios, né? A galera fica na dúvida, na curiosidade, mas já vocês vão saber qual foi o desfecho. E entender sobre quem Cristo é, vai ajudar vocês a saber por onde eu passei. E talvez eu aponte a rota para que o Senhor restaure o seu coração. Não sei se tem aqui alguém ateu, se tem aqui alguém, sei lá, de outra religião, como religião é conhecida. A gente já falou sobre religião e religiosidade. Mas se você então sinta-se muito à vontade, desarme seu coração e conheça o amado Espírito Santo. Te garanto que ao encontrar com Ele, ter um encontro genuíno, você nunca mais será o mesmo. Aqui não vos fala um fanático, não. Aqui vos fala alguém que já passou por crise de fé. Por alguém que já questionou tudo. Que lia, que ouvia e que até falava. E o Senhor resgatou. Então eu queria que você abrisse em João 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. E estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor é quem nos inspira, o Senhor é quem fala através de nós. O Senhor é quem nos busca, Pai, em nossa pequenez, Pai, e produz no nosso coração, Pai, na nossa mente, Pai, verdades grandiosas. E nós te pedimos que o Senhor possa nos alcançar, Pai, e que o Senhor possa falar profundamente ao coração de cada um que está aqui, Pai. Seja do cético até aquele que se acha o mais crentalhão, o mais cristão, o mais perfeito, Pai. Que o Senhor possa falar aos corações deles, Pai, e que eles possam achar a boa medida da sua fé, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos direcione em nome de Jesus. Amém. Gente, se você observou aí, o nosso tema de hoje é sobre o quê? O Cristo histórico. E se a gente pudesse dar um subtema assim, bem direto, seria uma pergunta: rei, mentiroso ou lunático? E antes de começar até a introdução, velho, eu queria saber se você tem caneta aí. Pegue seu material e coloque aí nesse retângulozinho. Quem você diz que é Cristo? Faça o seu. Seja sincero consigo mesmo. Para você, essencialmente, quem é o nosso Senhor Jesus Cristo? Guarde isso que você colocou. Quem você diz que Cristo é? E pula lá para a tua introdução. Vamos completando e acompanhando, que vai ser bênção esse estudo para a nossa vida. Rei, mentiroso ou lunático, com quem você fica? Olha lá na introdução. Jesus considerou de fundamental importância quem as pessoas acreditavam que ele era. E C.S. Lewis, que inclusive foi um grande ateu e professor na Universidade de Cambridge, e outrora um agnóstico, ele escreveu assim, escute: estou aqui tentando evitar que alguém diga aquela grande tolice que frequentemente se diz a respeito dele, do Senhor Jesus Cristo. Estou pronto, o que as pessoas geralmente dizem, né? Estou pronto a aceitar Jesus como um grande mestre de, complete aí, ensinos éticos. Complete. Ensinos éticos. Um grande mestre de ensinos éticos. Mas não aceito a afirmação que fez de que era Deus.
Complete. Deus. Ensinos éticos e Deus. Continuando. Isso é o que devemos dizer. Um homem que fosse simples, um homem que fosse um simples homem e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de ensinamentos éticos. Ele seria o quê? Um lunático, estando em pé de igualdade com um homem que diz, eu sou Napoleão. Ou então, seria um diabo vindo do inferno. Diga aí, C.S. Lewis pegou pesado, hein? Você precisa tomar uma decisão, gente. Complete aí. Ou esse homem era e é o Filho de Deus. O que completa é o Filho de Deus. Ou então ele era um louco ou algo pior. Gente, hoje o tipo de pregação e de exposição que nós temos hoje, ele é um pouco diferente da habitual. Geralmente na nossa comunidade nós pregamos expositivamente. Nós pegamos um texto das Sagradas Escrituras, extraímos fielmente o que ele quer dizer e nós ensinamos à comunidade. Só que hoje, o nosso sermão é um sermão temático. O tema de hoje é o Cristo histórico. Nós vamos tentar falar, até com base um pouco científica, um pouco não, científica, de quem foi esse Cristo, qual a relevância dele e quem ele foi na história. Nós sabemos que ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, Alfa e Ômega, princípio e fim. Mas hoje nós vamos falar de um cara que viveu, que esteve entre nós e que historicamente é contado nos anais da história. Então, se você que está aí e que já ouviu um amigo seu dizer, você é cristão, você é ignorante, cara. Você é cristão, então me prove cientificamente que Cristo existiu. Talvez você já tenha ouvido isso, ou você mesmo passou por isso. E é interessante como muitos estão aqui e sempre ouviram, cara, igreja não é lugar de ciência. Cara, igreja não é lugar de falar de coisas inteligentes. E o homem que a gente acabou de falar, C.S. Lewis, ele tornou-se cristão porque simplesmente descobriu que um cristão podia ser inteligente e não ignorante. Olha que coisa, amém, Jessé. Pode ser mais alto? Amém. Gente, ser cristão não é ser ignorante. Esse é um paradigma que precisa ser quebrado na nossa sociedade brasileira. Ser cristão é ser alguém que é desafiado a todos os dias estudar, mas submeter seu intelecto ao Senhor Jesus. E a gente sempre tem uma frase que meio que virou de efeito. A nossa vida com o Senhor é uma razão que crê e uma fé que pensa. Vou dizer de novo. Razão que crê, fé que pensa. Se você quiser anotar isso, coloque no Facebook, mas não foi eu não. Razão que crê, fé que pensa. Sabe o que significa, gente? Isso significa que o Senhor tem nos chamado a submeter nossa inteligência, a nossa mente e ao poderio dEle. Assim como geralmente fazemos com o quê? Com o nosso coração, com as nossas emoções. É termos uma inteligência humilhada perante o Senhor. E aqui a gente vai falar de alguns aspectos científicos e históricos de como nós podemos, na prática, sendo bem pragmático, conversar com amigos céticos e poder mostrar a eles, de alguma forma, essa luz que vem do Evangelho do nosso Senhor. E mostrar para os nossos amigos que ser cristão é ser alguém inteligente, ser cristão é ser alguém que é desafiado a superar limites. O Senhor fala, as Sagradas Escrituras falam, que um povo que era muito bem quisto, escute isso, eram os bereanos. Sabe o que diferenciava esses caras de todos os outros? Eles eram curiosos. Chegava alguém e falava para os bereanos, cara, isso aqui é um ensinamento do nosso Senhor. Eles falavam, cara, espera aí, a gente precisa conferir, vamos conferir? E essa precisa ser nossa postura. Você precisa ser um cristão, digamos, autônomo. O Senhor, em diversas partes, falando até em Paulo, ele diz que nos chamou para a liberdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu vos salvei e eu vos chamei para a liberdade. O Senhor nos chamou para a liberdade para produzir o quê? Transformação no nosso coração mais autônoma, gente. Você não tem que estar sempre perguntando a alguém o que deve fazer. Você precisa ter autonomia. E você precisa ter referenciais. Cara, será que no meu lugar Cristo faria isso? É um referencial, altíssimo. Cara, será que eu devo fazer isso? Na minha faculdade, será que eu devo fazer isso? Quais são meus referenciais?
o que eu faço, por que eu faço o que eu faço? Essas são perguntas. E me parece que esse sermão de hoje, gente, ele tem muito mais perguntas para vocês do que respostas. A minha oração é que você saia daqui com perguntas no seu coração. Que você entenda o que é ser um cristão de verdade, com o coração e com a mente, mas que isso não fique só no seu intelecto, ou só nas suas emoções, mas que você viva, que você apregoe isso, que a galera do seu trabalho, da sua faculdade, da sua família, entenda o que Cristo disse, estejam preparados para falar da razão da vossa fé. É por isso que a primeira coisa que nós fizemos hoje foi, quem Cristo é para você? É simples. Quem Cristo é para você? Ou você é, como eu fui há um tempo atrás, antes da crise, eu fazia o que fazia porque eu fui ensinado a fazer aquilo. Eu fazia o que fazia porque eu fui meio que adestrado a fazer aquilo. E no dia que eu entendi a causa, a razão, por que eu fazia aquilo, porque eu servia ao Senhor, porque meu coração era totalmente dele, porque todos os dias eu o servia, aí sim, gente, algo sólido, algo muito consolidado do Senhor nasceu, brotou em mim. E aí eu comecei a entender que eu vinha a essa comunidade, que eu servia ao Senhor, que eu abraçava ao próximo, que eu ia à segunda milha, como Ele nos ensina. Por quê? Porque Cristo era a essência da minha vida. Isso começou a fazer diferença. E C.S. Lewis, gente, foi um cara que, meio que John Wesley disse que escritores são como conselheiros distantes de outras épocas que pela graça o Senhor nos dá. E C.S. Lewis foi um cara que me acompanhou muito na época da minha crise de fé. E eu comecei a me deparar com conhecimento científico na faculdade e eu comecei a indagar, será que aquilo que eu acredito é verdade? Será que tudo que eu aprendi é verdade? Porque eu sempre escutei as pessoas, os meus líderes, eu sou sertanejo, gente. Então, não me venha com perguntas científicas. Fé é fé, razão é razão. Eu fui criado assim, gente. Eu fui ensinado assim. Então, pouco indaguei, pouco aprendi. Mas, olhe de novo aí para o seu material e veja. Complete, não perca o fio dessa meada. Portanto, hoje nós somos chamados à reflexão de quem somos enquanto cristãos na sociedade. Então você precisa tomar uma decisão. Você está me perguntando assim, Joe, essa é uma série apologética. E você está me dizendo que eu preciso tomar decisões sobre quem eu sou na sociedade? Claro, gente, claro. Todo conhecimento que nós temos e adquirimos, ele precisa ter, gente, um objetivo muito bem definido. O conhecimento que vocês estão aprendendo aqui hoje, e eu considero isso, estou tentando fazer disso uma aula para abençoar a vida de vocês, para que vocês abençoem outras vidas, é que entendam que ter esse conhecimento que nós temos é para produzir liberdade e vida nos outros. Por isso que o Senhor disse lá em João 8, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós somos agentes de transformação. Escute, se você não sabe qual a sua função, se você não sabe por que está aqui, se você não sabe por que você está onde o Senhor te colocou na faculdade, no cargo em que você está no trabalho, entenda, o Senhor te pôs como um agente ativo e transformacional. O Senhor nos fez mãos, pés, sorrisos e abraços do próprio Deus. Então comece a viver como tal, gente. Pare de viver essa vida medíocre. Nós estamos acostumados a uma vida medíocre, e eu falo isso para mim. Nós estamos fadados em muitas áreas da vida a viver na mediocridade, e talvez o Senhor está aqui hoje falando muito claramente ao nosso coração. Pare de viver uma vida medíocre. Tenha intimidade comigo, submeta seu intelecto, submeta seu coração e emoções ao Senhor. E seja transformado, gente. Eu estou falando de ter uma vida em paz, com aquela paz que excede o entendimento, com aquela paz que pode ser confrontada com a realidade científica, sim, gente. Que pode ser confrontada com a realidade diária, sim. Mas nós poderemos dizer, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso, e sei que Ele me acompanhará até o dia final, e sei que caminho em direção até aquela cruz, a esperança da glória em Deus. É isso que me mantém vivo, vívido, vibrante.
Nós estamos fadados em muitas áreas da vida, escute isso, a viver na mediocridade. Volte para o nosso textinho. Ele fala sobre ser profundo e produtivo na sociedade e diz, e de sermos confrontados com a realidade de um Cristo vivo. O nosso Cristo está vivo, gente. Frente a nossos próprios hábitos de vida. Ou ainda, se aqui nesse auditório há algum cético, que o seu coração e mente seja tomado pela honestidade de tais convicções. Que a paz e a alegria possam invadir seu coração. Eu coloquei como uma pergunta, mas eu já queria afirmar isso. Se há algum cético aqui, ou se há alguém que está passando nesse momento por uma crise de fé, por que não? Que você possa submeter seu coração e seu intelecto ao Senhor e conhecer através das convicções que o Espírito Santo gera em nós. Paz, alegria, gente. Viver para o Senhor não trata-se de uma alegria passageira, escute isso. A filosofia, os grandes filósofos já dissertavam sobre isso. Eles dissertavam sobre o que nós poderemos fazer para alcançar a felicidade. O que é que pode nos preencher para que alcancemos um estado de plenitude, uma espécie de nirvana. E é interessante porque quando você chega ao cristianismo e quando vai estudar religiões comparadas, você não encontra em nenhum lugar um Deus que se faz homem, que habita entre nós, que passa pelas mesmas tentações, que vai até aquela cruz, morre, que é humilhado, mas que é ressurreto e que é poderoso, mas é humilde, gente. Ser cristão, às vezes chega a ser paradoxal. E é incrível como você acha nas Sagradas Escrituras um Deus que não pede suas emoções. O Senhor não diz, chegue aqui, levante a mão e chore, eita, ô Senhor. Não tem nada a ver, gente, com isso. O Senhor derrama dons espirituais e na nossa comunidade nós temos estudado. O Senhor dá dom de profecia, o Senhor dá dom de línguas, o Senhor dá dons maravilhosos para que pessoas cantem, para que pessoas acolham outras em suas casas, para que pessoas possam ir a presídios, pessoas possam ir a hospitais. O Senhor nos encheu de dons, mas escute, o Senhor quer que nós submetamos a nossa inteligência humilhada aos pés dEle. O Senhor não nos pediu só nossas emoções. Cantar e levantar as mãos e chorar não é parte de um protocolo de emoções, gente. É entender que a nossa vida está totalmente derramada aos pés do Senhor. Mente, alma, espírito. Todas as suas dimensões precisam estar nele. Do contrário, escute isso. Do contrário, você vai permanecer naquele eterno vazio. Tomás de Aquino falou, Santo Agostinho falou. Você procura, mas a única coisa que você tem no seu coração é um vazio existencial que só aumenta. Você talvez já tenha procurado em tantas outras coisas. Talvez a gente aqui hoje que já procurou em muitas outras coisas para encher esse vazio. Esse vazio que os grandes pais da igreja primitiva falaram que é do tamanho do nosso Deus. Só pode ser preenchido por Ele. Pode ser o material. Agora a gente passa por quem Cristo é e vocês já responderam. E nós temos 3 opções. Eu não sei o que você colocou. Jessé colocou uma palavra apenas. Mas eu não sei o que você colocou. Mas se você perceber lá no subtema do nosso sermão de hoje, eu te dou 3 opções. Historicamente, gente, falando cientificamente, com o método histórico-jurídico, que a gente vai entender já já, é um nome bem bonito, mas não é difícil. Você tem 3 opções. Ou Cristo era um rei, beleza? Todo mundo está acompanhando. Ou ele era um rei, olha aí. Ou ele era um mentiroso, ou ele era um lunático, um paranoico. Para vem de paralelo. E noico vem de noisses, mente paralela. Ele era um cara que vivia em outro mundo. Ele achava que era Deus, mas ele era um doido, rei, andando pelo meio do mundo. E a gente vai entender, criticamente, quem Cristo era desses três tipos de pessoa. Um rei, um mentiroso ou um lunático. Mas antes, observe seu material. Pule lá para a parte... Mas antes de pensar nas 3 possibilidades da identidade de Cristo, acompanhe. Vamos falar um pouco de quê? De ciência. Opa, peraí, Joe. A gente está na igreja, sábado são 9h04, 9h01.
Você está falando agora de ciência dentro da igreja? Não, meu pai disse não é para falar de ciência não, na igreja não. Pode parar agora, volte para a Bíblia, e aqui a gente não vai falar sobre isso não. É justamente isso que eu quero quebrar hoje, gente. Essa é a minha missão. O Senhor me trouxe aqui hoje para que você entenda que a própria ciência glorifica o nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Galera, você já ouviu a pergunta, podes me provar, tem um tracinho aí? Agora tem. Podes me provar, coloque aí, cientificamente, que Cristo existe? Ou existiu? Coloque aí, o que completa é cientificamente. Podes me provar, cientificamente, que Cristo existiu? Anote. Se você perceber, tem 2 quadradinhos aí, e eles são 2 métodos de estudo, certo? São 2 métodos de estudo comparados, e um deles é o método científico, o outro é o método histórico-judicial. Parece bem difícil, mas preste atenção. O método científico, você tem 3 passos aí, então complete o último. Gera a hipótese, testa a hipótese, é o segundo, e repete o experimento. Beleza? Eu vou repetir. No método científico você gera a hipótese, você testa a hipótese e você repete o experimento. É algo reproduzível. Beleza? Tranquilo? Agora vamos para o método histórico jurídico. Mas antes de falar dele, eu queria fazer algumas perguntas a você. Talvez você tenha passado por essa pergunta que eu fiz no enunciado. Será que algum amigo seu já chegou e te indagou sobre isso? Eu queria ver se alguém já. Algumas pessoas sim, muito bom isso. Se você ainda não foi indagado sobre isso, isso me preocupa. Tem alguma coisa errada. Espero que em breve você seja indagado. Você pode me falar sobre Cristo, você pode me provar um pouco mais, eu quero ouvir sobre Cristo, eu tenho dúvidas. Espero que você escute isso em breve, gente. Mas vamos continuar. Uma vez um amigo meu chegou para mim e fez, Joe, como você pode me provar cientificamente que Cristo existiu? E aí eu olhei para ele e fiquei na dúvida, né? Eu fiz, poxa, como é que eu posso provar cientificamente que Cristo existiu? Eu preciso gerar o quê? Uma hipótese, eu preciso testá-la e eu preciso o quê? Repeti-la, reproduzi-la, certo? Então, eu quero responder a minha pergunta com outra pergunta para vocês. Quem aqui almoçou hoje? Quem almoçou? Todo mundo almoçou? Pronto. Por favor, me prove que você almoçou. Alguém quer me provar? Uma pessoa? Ó, aqui, ó. Você falou a mulher. A mulher estava com ele e provou. Show de bola. Essa era a resposta. Ah, amanhã foi? Entendi agora. Se já serve. E a esposa dele fica... Para. Isso que é amor, viu? Corta. Gente, voltando para cá, eu perguntei a vocês, será que vocês me provam que almoçaram hoje? Aí você vai olhar para mim assim, Joe, eu provo. Teve um amigo que almoçou comigo, manhã estava em casa, ela fez aquele arroz com feijão para mim, aquela comida de mamãe. Eu trago minha mãe, digo a ela, eu tirei uma foto do meu prato, todo mundo tira em restaurante chique, né? Agora em casa ninguém faz, hashtag comida da mamãe aqui, né? Gourmet, pai e tal, ninguém faz isso, né? Mas você pode ter tirado uma foto, você pode ter tido amigos que tiveram com você. Então escute, você acabou de aprender o que é o método histórico-jurídico. Acabou. É baseado em evidências orais, documentais. Ele é baseado em evidências orais, documentais, complete aí. Ele é baseado em evidências orais e documentais, mas ele passa por 3 testes. O teste bibliográfico, que foi o que eu coloquei aí, evidências internas e evidências externas. Eu troquei aqui. O método histórico judicial, ele passa pelo teste bibliográfico, evidências internas e evidências externas. E ele serve, gente, por quê? Você está me perguntando aqui, preste atenção, Joe, para que serve o método científico jurídico, histórico jurídico? Ele serve, gente, para aplicar em pessoas, escute isso, pessoas e fatos históricos. Eu não posso reproduzir o almoço de hoje à tarde com manhã. Não tem como. Eu vou voltar no tempo, eu vou trazer minha mãe, eu vou colocar ela lá, ela vai fazer...
voltar tudo. Não tem condições. Então, veja só, o método científico não é aplicável a pessoas, escute isso, a pessoas e eventos. Então, quando você, mais uma vez, se deparar com um amigo seu, você vai dizer o que para ele? Cara, calma. Primeira coisa, calma. Agora eu sei da verdade, ela me libertou, calma. Primeira coisa, eu não posso ter um método científico aqui, eu preciso de um método histórico. Se você quiser reduzir, histórico. Porque eu só posso provar isso se eu tiver oralidade, testemunhas e evidências. Foi justamente o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, gente. Quando nós vamos estudar arqueologia e ver a história, nós conseguimos ver que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve testemunhas orais, os escritos que falam dele, os 4 evangelhos que foram escritos em momentos cronologicamente e topograficamente diferentes. E isso é muito lindo, porque um começa a complementar o outro. E eu queria dar um exemplo simples, mas ao invés de falar, eu vou soltar um vídeo de um cara que é um ex-ateu, ele é um detetive aposentado dos Estados Unidos. E ele disse, cara, eu vou estudar os evangelhos e vou provar que o cristianismo é uma farsa. Bicho, desde que eu comecei a aprender a ler, C.S. Lewis, os cabos aí, Augusto Cury, Tolkien, e agora esse cara que é o Jim Warner Wallace, tornou-se cristão, teve a inteligência humilhada pela graça do Senhor. Vamos soltar o vídeo. Senhor Endler, próxima testemunha. Poderia dizer seu nome e experiência para os autos? Meu nome é James Warner Wallace. Sou detetive aposentado de homicídios do Condado de Los Angeles. O senhor é autor do livro O Caso do Cristianismo? Sim, eu sou. Pode contar para o tribunal o subtítulo do livro, por favor? Um detetive de homicídios investiga as alegações dos evangelhos. Seria correto dizer que seus deveres como detetive de homicídios incluem investigar casos já encerrados? Sim, essa é a minha especialidade. A maioria deles não é resolvida com testes de DNA? Protesto. Conduzindo. O advogado está testemunhando de novo. Eu vou reformular. Desses seus casos encerrados, quantos foram solucionados através do DNA? Nenhum. Isso é popular na TV, mas nosso departamento nunca teve a chance de solucionar um caso pendente com DNA. E como esses casos são solucionados? Examinando alegações de testemunhas oculares, alegações que foram feitas muitos anos antes, mesmo que muitas vezes as testemunhas já tenham falecido. Perdoe minha ignorância, Sr. Wallace, mas como isso é possível? Nós temos algumas técnicas que usamos para testar a confiabilidade de uma testemunha, incluindo uma coisa chamada análise forense de declaração. Essa é uma disciplina com a qual examinamos as declarações de testemunhas oculares, procurando o que elas escolhem minimizar, o que elas escolhem enfatizar, o que elas omitem, como elas estendem ou encurtam o tempo. E quando examinamos esses relatos de testemunhas oculares, geralmente sabemos quem está mentindo, quem está dizendo a verdade e até quem é o culpado. E o senhor já aplicou essas técnicas fora da alçada ou do âmbito oficial? Sim, já apliquei minha especialidade na morte de Jesus pela mão dos romanos e, na verdade, estudei os evangelhos como se estivesse estudando qualquer outra declaração forense. Em questão de meses, eu determinei que os 4 evangelhos, escritos de diferentes perspectivas, contêm relatos de testemunhas oculares sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. E o senhor considerou que os 4 relatos fizessem parte de uma conspiração destinada a promover a crença numa nova fé? É preciso considerar as conspirações ao avaliar relatos de testemunhas oculares. Mas conspirações bem-sucedidas normalmente envolvem um número pequeno de pessoas. É mais fácil 2 pessoas mentirem e conseguirem guardar segredo do que 20. E esse é o verdadeiro problema com as teorias de conspiração relacionadas aos apóstolos do século I. Era muita gente tentando sustentar essa conspiração durante um período muito longo de tempo. E, pior ainda, eles sofriam uma pressão sem precedentes, uma pressão inimaginável. Cada uma dessas pessoas foi torturada e morreu pelo que alegava ter visto, e nenhuma delas jamais retratou a história. Então a ideia de ser uma conspiração do século I é simplesmente irracional. Em vez disso, o que eu vejo nos evangelhos, que eu chamo de declaração involuntária de apoio da testemunha. O que é uma declaração involuntária de apoio da testemunha? Pode me emprestar sua Bíblia? Eu vou abrir no Evangelho de Mateus para dar um exemplo. Eu vou começar com uma passagem que Jesus está em frente a Caifás numa audiência. Diz aqui: então cuspiram no rosto dele e o atingiram com socos. Outros lhe deram tapas e disseram: profetize para nós, Cristo, quem te bateu?
Parece um pedido muito simples, já que as pessoas que tinham batido nele estavam ali na frente. Não faz sentido, sabe? Por que seria profetizar dizer quem bateu nele? Mas só quando se lê Lucas que se obtém a resposta. Ele disse: os homens que vigiavam Jesus começaram a zombar e a bater nele. Eles o vendaram e exigiram: profetize quem te bateu. Então agora sabemos por que foi um desafio. Porque Lucas nos conta que Mateus esqueceu que ele estava vendado durante os acontecimentos. E isso é muito comum, esse tipo de apoio involuntário da testemunha que dá detalhes sobre o que a primeira testemunha esqueceu. Depois de anos examinando esses evangelhos, usando o modelo que eu uso para determinar se uma testemunha é confiável, eu concluo que os 4 evangelhos neste livro contêm relatos confiáveis das próprias palavras de Jesus. E isso inclui as declarações citadas pela senhorita Wesley na sala de aula. Certamente. Obrigado, detetive. A testemunha é sua. Detetive Wallace, não vou tentar comparar o meu conhecimento bíblico com o seu. Mas não é verdade que esses relatos dos evangelhos variam muito no que dizem? Que existem inúmeras discrepâncias entre esses relatos? Absolutamente. Mas é exatamente o que devemos esperar. Eu não entendi isso. Relatos de testemunhas oculares sempre diferem na maneira em que elas se lembram da história. São diferentes perspectivas geográficas com suas histórias, até mesmo onde estavam no local. Quando eu examinei os evangelhos, estava tentando determinar se os relatos eram precisos e confiáveis, apesar das diferenças que encontraria entre eles. E como cristão devoto, o senhor sente que conseguiu? Sr. Kane, acho que me entendeu mal. Quando comecei o estudo, eu era um ateu devoto. Comecei a examinar os evangelhos como um cético convicto, não como um crente. Sabe, eu não fui criado num ambiente cristão, embora eu tenha uma consideração elevada pelo valor da evidência. Não sou cristão porque fui criado dessa forma ou porque esperava satisfazer alguma necessidade ou atingir algum objetivo. Eu sou cristão porque é uma verdade evidente. Quero excluir a declaração, por favor. Mantido. O júri deve ignorar as últimas observações do detetive Wallace. Sem mais perguntas. A testemunha está liberada. Obrigado, meritíssimo. Galera, eu tava em casa assistindo isso e eu fiz... Galera, que lindo, velho. É como o mito africano do elefante. Você venda o cara, um vem pela frente, isso é uma cobra, tá pegando na tromba. O outro viu o rabo. Eu não estou falando de relativismo, eu estou falando de pontos de vista diferentes do mesmo objeto, ou da mesma ação, ou do mesmo evento histórico. Foi isso que aconteceu, gente, com os evangelhos. Vocês acabaram de ver que um complementa involuntariamente o outro. Vocês viram que eles se complementam e vocês veem a beleza disso? Quantos aqui sabiam disso? Nós precisamos estudar, gente. Nós precisamos entender de fato e de verdade o que as Sagradas Escrituras querem nos falar. Nós precisamos entender e julgar que nela há as palavras de vida eterna. Vamos continuar com o nosso estudo. Então, para estudar as evidências do nosso Senhor e saber se ele era um rei, um mentiroso ou um lunático, eu queria falar com vocês hoje por evidências externas. Vocês lembram que o pastor Tiago falou sobre o que era teste bibliográfico, evidências internas e externas? Hoje eu peguei alguns caras como C.S. Lewis, William Leck, e peguei Marcos também, que é uma evidência interna, para falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Para você entender se ele era um lunático, um mentiroso, ele era o nosso Senhor, e vai ser muito rápido. Acompanhe comigo aí. O C.S. Lewis, ele escreve assim: é muito improvável encontrar-se uma explicação histórica para a vida, o ensino e a influência de Cristo que seja mais aceitável que a fornecida pelo cristianismo. Nunca foi satisfatoriamente explicada a discrepância que existe entre a profundidade que ele tem e a sanidade psíquica que apresenta, de seus ensinos morais e a terrível megalomania que deve ter inspirado o seu ensino teológico. Não fora ele Deus. Se ele não fora Deus, isso tudo era uma loucura, gente. De onde as hipóteses não cristãs se sucederam umas às outras com a inquieta
produtividade que é fruto de um desnorteamento total. Eu sei que C.S. Lewis às vezes escreve difícil, mas escute, a nossa primeira hipótese está sendo descartada, está sendo discutida. Jesus Cristo era um lunático? Não, gente. Ele não era um paranoicis, uma mente paralela. Porque ele falava, eu sou Deus, eu sou o princípio, eu sou o alfa, o ômega. O Senhor arrogava para si o fato de ser o próprio Deus. Mas aqui a gente percebe que a profundidade que ele mantinha, a sanidade que ele mantinha em diversos aspectos e momentos da sua vida, era impossível para alguém que não tinha a perfeita sanidade mental. E eu estava conversando com os amigos ontem e pensando, me diga aí, o que seria, escute, o que você faria se ao chegarem aqueles homens com pedras em punho, com uma mulher adúltera e dissessem assim, Senhor, mande que apedrejemos. A gente precisa apedrejá-la agora. O que você faria? Seja sincero. Um monte de gente ali, um alvoroço ao seu redor, todo mundo dizendo, use a lei, apedreja, vamos lá. O Senhor para, com todo alvoroço ao seu redor, e começa a escrever na areia. Aquele filme de Mel Gibson, ele não sai da minha mente. Quando ele põe o dedo em câmera lenta. E eu fiz, caramba, velho. Ou eu correria, ou eu diria, vamos usar a lei. Só que, olha a estabilidade, a profundidade que o Senhor tinha. O homem que adulterou não estava lá. Só trouxeram a mulher. Ele parou e disse, escute bem, quem não tiver pecado, que atire a sua primeira pedra. E a Bíblia diz que eles foram saindo de um por um. Então eu queria concordar com vocês. Descartamos a primeira hipótese. Cristo era um lunático? Vamos para a segunda hipótese. Estamos testando. Historicamente. Ele era um mentiroso, um charlatão. Cristo, na verdade, era um charlatão, cara. Ele falava e fez o que muita gente já fez por aí afora. De dizer que era o Messias. Na história, gente, mais ou menos 40 pessoas autorrogaram para si o título de ser o Messias, de ser o Cristo. Mas nenhuma delas foi como nosso Senhor Jesus. Fez coisas sobrenaturais, mas esteve sempre mantendo um padrão, porque o homem Deus tinha a própria natureza de Cristo. O homem Deus tinha a própria natureza do Pai. Foi isso que eu quis dizer. Então vamos ler comigo o que esse cara, que era historiador, William, disse. Um dos caras mais bem conceituados de toda a Grã-Bretanha. Eu sempre tenho problema com isso. Ele era um zeloso combatente do cristianismo organizado. Vocês percebem que eu estou falando aqui hoje? A gente começou lendo as Sagradas Escrituras, nós temos textos da palavra, dos evangelhos, mas nós estamos falando de historiadores, gente, evidência externa. Nós temos homens que estudaram datas, fatos e que falam sobre o cristianismo. E escutem isso, muitos deles são e ainda, por enquanto, se consideram céticos. Mas afirmam, eles dizem, é inegável que Cristo foi quem ele disse que foi. Então escute, ele escreve assim, abre aspas, leia comigo. Foi reservado ao cristianismo o ensejo de apresentar ao mundo um caráter o quê? Ideal, que através de todas as variações de 18 séculos, tem inspirado, quando ele escreveu, século 18, né? Tem inspirado o coração dos homens com um amor o quê? Ardente. Tem se mostrado capaz de operar em todas as épocas, nações, temperamentos e condições de vida. E tem sido não apenas mais um elevado tipo de virtude, mas o maior incentivo à prática dela. Um registro simples desses 3 curtos anos de vida ativa tem feito mais para regenerar e amenizar a humanidade que todos os tratados filosóficos e as exortações dos moralistas. Galera, um historiador, ele começa a falar sobre uma evidência o quê? Externa.
E ele diz o poder que aquele homem sendo Deus, mas sendo humilde, sendo o Criador dos céus e da terra, mas nascendo numa manjedoura, nos seus 3 curtos anos de serviço e de ministério, ele dividiu a história, gente. Nós estamos aqui em 2017, depois de Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo dividiu a história. E ainda que haja céticos, eles precisam admitir que o Cristo histórico foi real. Que o Cristo histórico andou sobre a terra. Que o Filho do amado Deus, ele se fez homem, habitou entre nós. E nós vimos a glória dele como a glória do unigênito do Pai. Mas ele não usurpou que o ser igual a Deus, gente, era algo que ele devesse se apegar. Mas ele se esvaziou, se humilhou e morreu numa morte de cruz. Aqui é o momento em que o seu intelecto entende que o Senhor não era um mentiroso. Testemunhas oculares, relatos orais, arqueologia, dia após dia descobrindo coisas com veemência. O nosso coração aquece. E a pergunta que não quer calar. Nós discutimos e vimos que ele não é um lunático. Você acha que ele é um mentiroso? Então nós só temos 3 opções, gente. E nós não podemos fugir disso, historicamente falando. Ou ele era um mentiroso, ou um lunático, ou ele era realmente o Filho de Deus. O Cristo vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O nosso Salvador, o Rei dos Reis. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu, o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidades temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos os julgaram o quê? Réu e morte. Se há algum jurista aqui no nosso meio, se há juristas, eu queria perguntar a vocês, sendo bem pragmático, qual foi o crime do Senhor Jesus? Que loucura, velho. Qual foi o crime do nosso Senhor Jesus Cristo? Alguém se arriscaria a dizer? Eu aprendi com o grande amigo Josh McDowell. O crime do nosso Senhor Jesus Cristo foi a identidade dele. A identidade dele. A sua natureza santa, pura, perfeita. Já vou perguntar qual a sua real identidade. Porque o nosso Senhor foi crucificado numa cruz. Ele foi posto numa cruz por conta da identidade dele. Olhe para cá, vamos terminar. Pegue seu material. Você precisa completar mais um. Quem você decide que Jesus Cristo é, não deve ser um exercício intelectual, coloque aí, complete, inconsequente. Você não pode pô-lo na estante de livros, como se ele fosse um grande mestre de ensinos éticos. Essa não é uma opção válida. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele é o Senhor. Você tem que fazer a escolha. Estes, porém, como escreveu o apóstolo João, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o escolhido, o Filho de Deus. E mais importante ainda, para que crendo tenhais vida. Para que crendo tenhais o que, gente? Vida. Crer com o coração e crer com a mente gera vida em nós. E João, o apóstolo amado, diz
que crendo tenhas vida. As provas claramente favorecem Jesus como o Senhor. No entanto, algumas pessoas rejeitam as provas tão claras. As provas tão claras devido às implicações morais envolvidas. Qual a implicação moral que você teria hoje de publicamente professar a Cristo? Nós falamos aqui intelectualmente. Nós rendemos a nossa mente e inteligência humilhada. Nós rendemos o nosso coração. Mas a pergunta é: quais as implicações morais que declarar Cristo como seu Senhor, não como um mentiroso ou como um lunático, mas como o Senhor dos céus e da terra? Quais as implicações disso na sua vida? O problema não são as evidências, porque elas são claras. De todos os textos históricos antigos, a Bíblia é o que tem mais evidência interna e externa, gente. São mais de 200. O segundo documento mais perto é a Ilíada de Homero, que tem 624 citações comprovadas. Olha a discrepância. Quais as implicações morais? Vá para a conclusão, gente. Leia isso e guarde no seu coração. Diante do presente estudo, baseado no método histórico jurídico, nós passamos pelo lunático e pelo mentiroso e chegamos até o nosso Senhor. E agora a conclusão é esta: Jesus não é o mestre da moral, Ele é o Deus homem, que se fez carne, habitou entre nós, morreu e ressurgiu para a glória de Deus, santo e inculpável. Morreu, mas venceu a morte. De modo que há provas históricas inegáveis, mas ser cristão não é um ato meramente intelectual. É algo que passa inegavelmente pela fé, sem a qual não veremos a Deus. E por uma prática diária, tendo Jesus como o nosso modelo. Então, tenha uma razão que crê e uma fé que pensa, de forma que em tudo você possa glorificar a Deus. Tenha uma razão que crê e uma fé que pensa, e que você possa ser um disseminador desse amor que habita o seu coração, mas que habita sua mente.